Então, a arritmia não é um problema de frequência, é um problema de ritmo. Ou seja, é um problema da relação sístole e diástole, e não das vezes que isso acontece. Entendeu a ideia? Então, isso é extremamente importante para esse nosso começo de discussão. Se você entende que a arritmia é um problema no ritmo e não na frequência, você já vai logo perceber que taquicardia e bradicardia não são arritmias. Porque a taquicardia e a bradicardia, claro, é aumento e diminuição da frequência cardíaca. Isso não é arritmia. Tá? Então, quando você tem uma descarga adrenérgica, e aí acontece que você leva um susto, sei lá, e consequentemente você tem lá aumento da frequência cardíaca. Isso é arritmia? Não é. É só um ataque cardíaco. Tá bom? Da mesma sorte, se você está aí relaxado com uma maconha, sei lá, ali não tem sentido. E aí você está numa situação de bradicardia, isso não é uma arritmia. E aí a gente vai perceber, e é extremamente importante, que você não considerará taquicardia e bradicardia patológicas quando forem ocasionadas por sistema nervoso central sem influência patológica. Acho que você vai entender. Então funciona mais ou menos assim, ó. Esse primeiro videozinho que eu vou passar aqui para vocês, espero que você esteja enxergando, ele vai mostrar exatamente o que significa um ritmo sinusal. Olha lá nesse coraçãozinho bem bonitinho que você está vendo aí. Nós vamos ter basicamente 3 ritmos. O que a gente conhece como ritmo sinusal. O que a gente conhece como ritmo atrial. E o que a gente sabe dos ritmos ventriculares. Então, basicamente, a gente vai ter 3 opções. Tá bom? O que significará para a gente um ritmo sinusal? Ele sempre acontece quando você tem o potencial de ação surgindo de qual ponto do coração? Do nó sinoatrial. Tudo bem? E aí significa então que o nosso ritmo será classificado como um ritmo normal. Agora, os ritmos atriais e os ritmos ventriculares, eles também serão chamados de ritmos ectópicos. Por que a gente chama isso de ritmo ectópico? Porque ele não começa no nó sinoatrial. Ele vai começar em qualquer outro lugar do átrio, e aí, claro, a gente vai ter ectópicos atriais, ou qualquer outro lugar do ventrículo. E aí a gente vai ter ectópicos ventriculares. Na maioria das vezes, quando a gente trabalha com ritmos atriais, você teve, ou o paciente teve, na maioria das vezes, infarto prévio. Então, quando o paciente tem infarto, a gente já sabe que o infarto ele é morte celular, e naquele local onde há a morte celular, as células que ficam adjacentes aonde houve a lesão, elas começam a se despolarizar de forma desorganizada. Então, elas começam a gerar o seu próprio potencial de ação. Claro que isso não é o previsto, claro que isso não é o normal, e por isso que fica arrítmico. Tudo bem? Então, você vai perceber que existirá situações em que na musculatura, e não no nó sinoatrial, mas na musculatura, o potencial de ação será criado. E quando isso acontece, o seu ritmo não é normal. E aí a gente entende isso como um ritmo ectópico, não sinusal. Show de bola? Se você lembrar, quando a gente olha para o ritmo sinusal, a gente tem que ter onda P positiva em D1, D2 e quem mais? AVF. Ou seja, todas essas derivações estão apontando para qual quadrante? Para o primeiro quadrante. Beleza? Nossa, que beleza. Quando você tem ausência de onda P invertida ou
mais de uma onda P para cada QRS, então, ausência, onda P invertida, ou mais de uma onda P para cada QRS, essas são características que você está tendo ritmos atriais. Beleza? E quando você estiver tendo ritmos ventriculares, você não vai visualizar onda P em lugar nenhum. Você vai entender isso bonitinho agora mesmo. Então, qual é a nossa lógica? Dá uma olhadinha para lá, por favor. Quando... Só repete o nome dos coisas, ritmos atriais, ritmos ventriculares, qual que é o nome depois? Equitópicos, que é fora do tópico. E o tópico é o nosso fora do ponto. O nosso ponto é o nosso sinoatrial. Essa ausência da onda T mais de uma ou invertida é só ritmo atrial, né? Atrial. Só atrial. Se tiver negativo, QRS, a onda P também tem que estar positiva. Ou, tipo, se tiver invertido, tudo está normal. Mas você está falando onde? Tipo, em V1. Entendi. É negativo, né? É. Aí a onda P também vai ser negativa ou normal. Normal. Léo? Pode falar. E quem? Marca, vai. Ritmo ventricular é a ausência de onda T? Não, calma que a gente vai ver. Você não consegue ver a onda. Na maioria das vezes ela nem vai existir mesmo. Ou não, você não vai conseguir visualizar. Mas o atrial também, como diferencia de onda T? Aí, esse é o nosso objetivo da aula de hoje. A gente vai chegar no final e conseguir diferenciar isso. Tá? Então vamos com calma. O ritmo sinusais aqui, como é que é diferencial? Peraí, como é que é? No sinusal aqui, como é que eu vou ver, tipo... D1, D2 e AVF, a onda P tem que estar positiva. É. Tem que existir onda P e ela tem que ser positiva. Tipo, se não tem onda P ou se ela é negativa, significa que o nosso material não está funcionando. Tá? Então, olhou para lá, pessoas. Você está vendo, ó, isso aqui, ó, representa qual nome mesmo? Sinoatrial. E esse aqui de baixo? Átrio ventricular. Então, toda vez que isso estiver acontecendo, essa bolotinha aqui do meio amarela está representando para a gente o nosso potencial de ação surgido a partir do nosso sinoatrial. Você viu que não morre, né? Você viu que não morre. Não morre. Não morre. Eu te mandei. Caralho. Eu te falei e você não acreditou. Nossa, você é um cara. Ele me mandou um vídeo de um gato caindo do prédio. Ele não morre. Não morre. Não morreu. Eu olhei aqui lá e pensei, que tem razão. Pelo amor de Deus, eu jamais mentiria pro senhor, professor. Verdade é tudo. Então, ó, olhou para lá. Perceba que o que está acontecendo aí é um ritmo sinusal, porque a despolarização está começando a partir do nosso ventricular, está indo para o nosso ventricular, descendo os feixes de Rhis e subindo as células de Purkinje. É o que se espera, é bonito, é legal, beleza. Quando você tem isso numa frequência, perceba, se eu falei frequência, eu não estou falando de ritmo, estou falando de quantas vezes isso está acontecendo por minuto, de 60 a 100, beleza, você está com a frequência normal. Perceba que na bradicardia o que vai acontecer é, essa despolarização que está acontecendo no nosso sinoatrial é mais lento do que deveria, mas o ritmo está bonitinho. Quando que você vai ter um processo de bradicardia, e a gente vai chamar de bradicardia sinusal? Isso vai acontecer, então, quando o seu sistema nervoso parasimpático estiver atuando. Então, o sistema nervoso parasimpático vai liberar lá o neurotransmissor acetilcolina, que vai agir nos seus receptores, e isso vai fazer com que haja um processo de despolarização mais lento do que o normal. Isso é patológico? Não, com algumas exceções. Qual é a principal exceção? Imagine a seguinte situação. E aqui na nossa região tem muito disso. Pessoas que trabalham em lavouras de tomate, qualquer merda de lavoura. Trabalhar em lavoura já existe um grande risco de ter problema. Já vira uma merda. Por quê? Porque nessa maioria dessas lavouras você tem que jogar praguicidas. Né? Você tem que jogar veneno na lavoura. E são poucas as pessoas que tomam os devidos cuidados para não inalarem o veneno. Então, são poucas as pessoas que usam os EPIs, máscaras, não sei o quê.
E a maioria dos venenos contra pragas, eles são de base de organofosforados. E aí a ideia é mais ou menos assim, ó. Imagine que esse quadradinho represente pra gente uma célula do nó sinoatrial. Beleza? Então isso é nó sinoatrial. E aí você sabe que, embora não precise, mas o nó sinoatrial, ele sofre influência de terminação nervosa. E nessa terminação nervosa, você vai ter as vesículas pré-sinápticas, que vão liberar o neurotransmissor, e esse neurotransmissor vai agir no seu receptor, fazendo com que o nó sinoatrial trabalhe mais rápido ou mais lento. E, consequentemente, a célula miocárdica vai ter taquicardia ou bradicardia. A gente vai pensar na bradicardia. Significa que o neurotransmissor que a gente está pensando se chama acetilcolina. Quando esse neurotransmissor ele age no seu receptor, essa informação tem que parar. Por quê? Porque senão a pessoa vai ficar com bradicardia constante. Bem, claro que isso mata. Então você vai tendo tanta bradicardia, tanta bradicardia, tanta bradicardia, que você chega a ter parada cardíaca. É assim que os insetos morrem. Tipo, o insetinho lá vai morrer porque o coração dele, embora tenha um sistema circulatório aberto, para. E aí o inseto morre. A praga morre. Claro que se você inalar isso, o seu coração vai parar, você vai ter uma parada cardiorrespiratória. Por quê? Porque aqui, ó, na fenda sináptica, existe uma enzima. E essa enzima se chama acetilcolinesterase. Para que serve essa enzima acetilcolinesterase? Para se degradar a acetilcolina. E o organofosforado faz o que com essa enzima? Bloqueia ela, inibe a enzima. Significa que se você tem, então, um paciente que inalou veneno organofosforado, essa pessoa ela vai entrar em bradicardia sinusal, só que patológica. Por que é patológica? Ela nunca vai parar de ter bradicardia, a não ser que você tire o veneno da pessoa, a não ser que você tire o organofosforado da pessoa. Nesse caso é patológico? Claro que é. Se nada for feito, a pessoa vai morrer. Então perceba que são duas situações diferentes. Olha, e se você não tiver colocado o organofosforado na brincadeira? Beleza, a pessoa tem bradicardia porque simplesmente ela está relaxada, o parasimpático está funcionando, a vida está uma beleza, e aí não é patológico. Percebeu a diferença dos dois? Fácil? Fácil. Posso apagar isso? Esperarei. Ah, é, pode apagar. Show? Show. Agora, se você tem, olha a diferença. O que você está visualizando agora não é mais bradicardia, agora é taquicardias. E perceba que isso é o que a gente chama de taquicardia sinusal. Mais uma vez, por que isso é uma taquicardia sinusal? Sempre está começando no nó sinoatrial. Num primeiro momento, isso é patológico? Não é patológico, mas pode estar evidenciando alguma patologia? Claro que pode. Como? Agora a gente vai pensar exatamente no contrário. E aí, a gente vai brincar com o mesmo desenho. Então, essa vai ser mais uma vez a minha célula do nó sinoatrial. E mais uma vez, isso aqui será uma terminação nervosa com os neurotransmissores lá dentro das vesículas. Então, você tem terminação nervosa, você tem o receptor, e agora a gente está pensando em receptores adrenérgicos, não mais colinérgicos. Significa que a nossa terminação nervosa tem a adrenalina ou a noradrenalina como os neurotransmissores. Perceba, eu sei que eu já falei isso mais de uma vez. Se você pensar em neurotransmissor, você está pensando em noradrenalina. Se você estiver pensando em hormônio, você está pensando em adrenalina. Mas a adrenalina, nesse caso, também
age em cima do receptor da noradrenalina. É como se a adrenalina tivesse duas ações, hormonal barra neurotransmissora. Tá bom? E aí o que vai acontecer? Normalmente você vai liberar a adrenalina, na verdade, né, a noradrenalina, lá na fenda sináptica, ou a adrenalina vai chegar via hormônio, também lá na fenda sináptica, e aí você vai ter agora um processo de taquicardia. Agora imagine o seguinte, perceba então que a nossa adrenalina, ela está chegando via hormônio na fenda sináptica, fazendo com que o paciente esteja taquicárdico. Bem, imagine, e eu tenho certeza que você sabe disso, imagine que isso represente o nosso rim, e aqui em cima do nosso rim existe uma glândula que ela é chamada de suprarrenal. A medula da glândula suprarrenal, ela é chamada de adrenal. E essa glândula adrenal produz quem? A adrenalina. Se você tiver com algum descontrole da glândula adrenal, significa que eu vou aumentar a produção de quem? Adrenalina. E se eu aumentar a produção de adrenalina, qual é a resposta cardíaca que eu vou ter? Taquicardia. E aí você fica com taquicardia constante. Mas essa taquicardia constante, perceba que não foi uma resposta parasimpática. Foi uma resposta, na verdade, que você está com algum distúrbio de glândula adrenal. E aí, claro que nesse caso também é patológico. Tudo bem? A taquicardia aumenta a pressão do coração? Não obrigatoriamente, aumenta a frequência. Agora, se for, aí perceba, olha a sua pergunta. Se a taquicardia aumenta a pressão? Não, aumenta a frequência. Agora, a resposta simpática aumenta a pressão? Aumenta. São duas perguntas diferentes. Então, a resposta simpática aumenta a pressão e aumenta a frequência. Show? Lembra. O que vai diferenciar o neurotransmissor chegar ao receptor colinérgico ou adrenérgico? O que vai diferenciar? Porque esse aí o senhor falou que o receptor ele é adrenérgico e o outro é colinérgico. O que vai diferenciar e mostrar esses diferentes tipos de receptor? É, o neurotransmissor. Lembra da biosinalização? A primeira característica da biosinalização é a especificidade. Tipo, cada neurotransmissor obrigatoriamente se liga ao seu receptor. Então, se você tem uma resposta simpática, adrenérgica, é adrenalina. Se você tem uma resposta parasimpática, colinérgica, é acetilcolina. Parasimpáticas Colinérgico? É. E simpático é sinônimo de adrenérgico. E aí, galera, isso que me perguntar é extremamente importante, porque ninguém, assim, da agora para frente, teoricamente, terceiro, quarto, clínica, ninguém vai falar parasimpático, adrenérgico, não isso, mas não. É tipo assim, nossa, você tá, e eles vão falar desse jeito, você está com um bloqueador alfa 2. O que é isso? É adrenérgico ou colinérgico? Adrenérgico. Estou com um bloqueador beta 2. Adrenérgico. Estou com um bloqueador muscarínico. Colinérgico. Então, tudo que é adrenérgico é simpático. Tudo que é colinérgico é parasimpático. A gente não pode esquecer disso. Então, ó, só para você lembrar de novo, eu sei que tem muito tempo que a gente não vê isso, mas funciona lá assim, ó. Sistema nervoso autônomo. Ele é dividido em quem? Em 3 possibilidades. A gente chama de simpático, também chamado de adrenérgico. Parasimpático, também chamado de colinérgico. E NANC, que é não adrenérgico, não colinérgico. Aí, no sistema adrenérgico, você tem alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. O que é isso? Receptores. Todos esses receptores, as pessoas vão assim chamar. Você já está tendo farmacologia? Eles vão falar assim, nossa, isso é receptor metabotrópico. Não sei se você já ouviu falar isso, mas é bem comum na farmacologia. O que é metabotrópico? É que está associado à proteína G.
Tá? É a mesma coisa, é sinônimo. Metabotrópico, proteína G. Eles arranjaram esse nome bonitinho para falar de proteína G. E aí você tem que lembrar, alfa 1, ele ativa a fosfolipase C. Alfa 2, inibe adenilato ciclase. Beta 1, beta 2, beta 3, ativa adenilato ciclase. Esse é o resumo. Quando você pega os colinérgicos, você tem dois grupos, né? Nicotínicos e muscarínicos. E os muscarínicos é N1, N2, N3, N4, N5. Então, você tem vários. Todos eles também são metabotrópicos. Os N's. Os N não. N não é metabotrópico. Nicotínico a gente chama de ionotrópico. Então, é canal de sódio que abre, canal de potássio que abre, canal de cálcio que abre, a partir dos nicotínicos. Muscarínicos é a proteína G. Os ímpares fazem a mesma coisa do que o alfa 1. Os pares fazem a mesma coisa que o alfa 2. Então, ímpar ativa fosfolipase C. E par inibe adenilato ciclase. E quando você pegar os NANCs, você tem uma centena de NANC, que não vai ser nem adrenalina, nem acetilcolina. Qualquer outro neurotransmissor que você pensar é NANC. E aí você tem uma caralhada. E aí você tem tanto que serão metabotrópicos quanto não metabotrópicos. Aí vira um inferno. Mas esse básico aqui, ó, né? Isso tem que saber. Então, perceba, toda vez que você trabalhar com alfa, com beta, é adrenérgico. Não existe nenhum outro receptor chamado alfa-beta que não seja adrenérgico. Tá? Não existe. Existe um alfa colinérgico? Não existe. Existe algum alfa NANC? Não existe, para não confundir. Da mesma sorte, não existe nenhum beta de outros. E aí, mais uma vez, não existe nenhum outro N, só os muscarínicos. Não existe nenhum outro receptor N, só os nicotínicos. Não existe. Tá bom? Então, essa lógica tem que saber. Tem que ter decorado, literal. Né? Porque você vai... Agora, na farmacologia, não sei o que você está estudando ainda, mas deve ser transporte, como é que um fármaco é transportado, como é que ele é absorvido, deve ser isso, né? Que é farmacocinética e farmacodinâmica, não é isso? É uma merda isso. Mas o que eles vão falar para vocês agora mesmo? Vai falar assim, nossa, o cara está taquicárdico. Ah, então ele está taquicárdico, você já pensou, cara, taquicárdico obrigatoriamente deve ter algum problema em qual neurotransmissor? Noradrenalina. Aí você pensa, não, noradrenalina ele vai agir no receptor alfa e receptor beta. Bem, no coração é beta 2. Aí vai, nossa, eu estou utilizando um bloqueador beta 2. Aí você vai falar. Ou antagonista beta 2. Você já tem que saber que o antagonista beta 2 é porque está impedindo a noradrenalina de agir no seu receptor beta 2 no coração. Então ele vai impedir com que isso aconteça. Produção de adenilato ciclase. O simpático, adrenérgico, ele está ligado à acetilcolina e o... A noradrenalina. A noradrenalina. E o outro que está ligado à acetilcolina. Parasimpático, que é a acetilcolina. Por isso que é colinérgico. O colinérgico vem da colina, a palavra. Mas é verdade mesmo. Acetilcolina colinérgico. Beleza, pessoas? Lembrou disso? Não. É decorar ali, infelizmente, você decorar. Não tem muito o que fazer, não. Tá. Então você está em 3 possibilidades, eu acho que você já entendeu. Quando o seu ritmo está normal, aliás, desculpa, quando a sua frequência está normal, significa que você está aí numa frequência de 60 a 100 batimentos por minuto. Se você está com bradicardia, você está tendo uma resposta colinérgica, então é parasimpática. E quando você está com taquicardia, você está tendo uma resposta adrenérgica, ou seja, simpática. Bem, todos esses ritmos, eles são ritmos sinusais. E aí, mais uma vez, hein? Toda vez que é ritmo sinusal, é ritmo normal.
Então, por favor, se a pessoa tiver taquicárdica, você não vai falar que ela está arrítica. Não está. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Show de bola? Show de bola. Tá, mas e quando você pensa nas arritmias? Você está pensando, na verdade, nas arritmias atriais e nas arritmias ventriculares. Essa pessoa fala taquicárdia, mas ela vai ter mais, Frequência mais rápida do que o normal. por exemplo, o sistema simpático dela vai ficar mais. Provavelmente ela pode estar, na maioria das vezes, ela está com problema de neurotransmissor. Pode ser 1 bilhão de coisas. Pode ser tipo, nossa, a pessoa tem, por exemplo, crise de ansiedade constante, ela vai ter cortisol aumentado sempre, né? Ela vai ter adrenalina aumentada sempre. E isso gera resposta taquicárdica. O coração por si só, lembra, ele não precisa de neurotransmissor para aumentar a frequência cardíaca. Só aumentará se em resposta a neurotransmissor. Então aí a gente vai ter que descobrir o que leva a pessoa a ficar taquicárdica constante. Então algum hormônio está desregulado, pode ser T3, pode ser T4, pode ser adrenalina, pode ser noradrenalina, pode ser serotonina, pode ser, pode ser baixo de acetilcolina. Tireoide? Esse beta-bloqueador anterior que você tinha falado, só dá como fosse um calmante? Não. Não? Porque não age em sistema nervoso central, não. O calmante, teoricamente, age em sistema nervoso. Tá? Aqui a gente está pensando no coração. Você tá porque, como é bloqueador, você está trabalhando com antagonista. Então, o antagonista bloqueia o sinal. E, no caso, bloqueia o sinal do neurotransmissor no coração. Aí, se você fala assim, nossa, mas pode ter resposta também no sistema nervoso? Se tiver receptor beta-2 no sistema nervoso, pode. Aí depende, então, de quais órgãos vai ter beta-2. E aí, por isso que você tem alguns efeitos colaterais, aliás, vários efeitos colaterais, porque a gente não consegue fazer hormônio específico para aquele órgão. Ainda a gente não tem essa capacidade. Eu acho que nem nosso corpo tem, na verdade. Só quando a taquicardia é patológica, quando falta. Você tem aumento de adrenalina no seu corpo, por algum motivo. Tem um nome específico. Não, porque vai ter 1 milhão de coisas que está fazendo aumentar a adrenalina. Se a pessoa, por exemplo, tiver um câncer na suprarrenal, pode acontecer. Por exemplo. O tumor precisa nem ser câncer, né? O tumor, não é adrenal. O tumor é diferente de câncer. Aham. Beleza? Pode. A pessoa está com síndrome de ansiedade, síndrome do pânico, síndrome de capeta. Entendeu? Então, várias possibilidades. A gente não, eu coloquei uma só para pensar assim, nossa, aumentei a adrenalina. Por algum distúrbio. Agora, então, perceba o seguinte. Quando a gente estiver trabalhando com as arritmias atriais e as arritmias ventriculares, você consegue perceber que o ritmo ele será equitópico. Ou seja, não estaremos mais pensando no nosso ritmo normal, que seria um átrio para um ventrículo. Ou seja, uma onda P para cada QRS. Se alguma coisa acontecer com a onda P, claro, a gente vai ter os nossos ritmos atriais. E se quando essa coisa acontece com QRS, você vai ter uma arritmia ventricular. Simples assim. Beleza? Então, a atrial tem, claro, você tem que olhar para a onda P de fato, porque é o único que mede os átrios. E aí você vai ter as 3 principais. Não são as únicas, eu só vou te mostrar 5 arritmias que são as mais comuns. Tá? Primeiro, flutter atrial. Segundo, fibrilação atrial. E a terceira, que é a taquicardia atrioventricular reentrante nodal. Essa terceira, taquicardia atrioventricular reentrante nodal, é a junção, né, do átrio e do ventrículo. Atrioventricular. Então, eu quero que você, antes da gente discutir a taquicardia, olha para isso. E, por favor, faz tudo o que você sabe fazer ao analisar um eletrocardiograma. Quero que você me dê todas as possibilidades. Taquicardia. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Jesus de Deus.
Quantas ondas P tem aí? Quantas ondas P tem aí? Você consegue perceber? E olha que legal, a minha ideia é exatamente essa, porque existe uma lógica de crítica que a gente está fazendo. E a primeira coisa é sempre você calcular frequência cardíaca. E agora, quando você está calculando a frequência cardíaca, você já percebeu que tem alguma coisa errada nesse V2 longo. Tem alguma coisa que não está bacana aí. E aí você vai, ei, algo deu errado. Então, claro que quando a gente está pensando em frequência cardíaca, a gente está pensando nos ritmos, na contagem de ritmo. Mas claro que a gente está olhando para o D2 como um todo. Beleza? E o que a gente está percebendo? Ó, a distância entre os R's não é constante. Beleza? Não é constante. E mais, você tem P, P, QRS. P, 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 QRS. P, P, QRS. P, 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 QRS. O que está acontecendo? Me traduz isso fisiologicamente. O ácido está descompensado. Ele está batendo mais que o Ele tá fazendo um samba. Tá fazendo samba do filho doido. Está batendo mais que o Ah, ventrículo. você está batendo átrio, aí bate ventrículo. Aí ventrículo. Bate ventrículo. Isso não é normal. O normal seria um átrio, ventrículo, um átrio, ventrículo, um átrio, ventrículo. Você está fazendo 2 átrios, 3 átrios, 2 átrios, 3 átrios. Isso é um tipo de arritmia. Você tem mais de uma onda P para cada QRS. E esse tipo de arritmia a gente conhece como flutter atrial. Ô, Léo, eu não consigo ver a onda ST por causa de uma questão de sobrepondo. Sobrepondo. Exatamente. A onda P de tatu é sobreposta pela nossa onda P de pato. Tem Exatamente algum isso. jeito de diferenciar, tipo, quando isso aí é uma onda P ou uma T? Na verdade é porque se você a gente vai visualizar agora mesmo, mas se você tivesse a onda P aí, você não teria distância de frequências diferentes. Os R seriam os mesmos. Quando você tem R's diferentes, significa que você está tendo mais de uma onda P para cada QRS. Tá? Então, se fosse tudo do mesmo padrãozinho, do mesmo tamanhozinho, a discussão seria outra. Por que isso acontece? Dá uma olhadinha para esse vídeo, esse outro vídeo. Nesse outro vídeo, deixa eu pegar aqui no lugar certo. É isso que está acontecendo. Olha lá. Perceba que o ritmo está acontecendo não do nó sinoatrial. Então, é essa bolotinha em amarelo que você está vendo. Perceba que essa bolotinha em amarelo, que significa o potencial de ação, não está começando no nó sinoatrial. Está começando fora do nó sinoatrial. E se está começando fora do nó sinoatrial, a gente chama de ritmo ectópico. Então, é um ritmo ectópico atrial. E aí, esse flutter atrial, ele estimula a despolarização atrial mais do que a despolarização ventricular. E na maioria das vezes, olha, é 3 voltinhas que essa bolotinha dá para cada despolarização do átrio ventricular. Então, cada vez que essa bolotinha dá uma voltinha, você está contraindo átrio. E só depois você contrai ventrículo. Então, a ideia vai ficar P, 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 QRS. P, P, QRS. Então, você tem mais de uma onda P para cada QRS. Mas você consegue identificar as ondas P. Você consegue contar as ondas P. Então, você fica P, 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 QRS. P, 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 QRS. P. Com toda hora que desce, você está pensando no QRS. Beleza? Esse é uma característica de quem? Flutter atrial. Isso é um tipo de arritmia que, na maioria das vezes, é tratado farmacologicamente. Tá? Você não precisa de fazer outra intervenção. Na maioria das vezes, a farmacologia consegue dar conta do recado. Então, olhou para lá mais uma vez, ó. Você não vai perceber que a frequência cardíaca ela não está regulada. Você tem mais de uma onda P para cada QRS.
Se você olhar o quadrante, isso é negativo, isso é positivo, qual quadrante que é? Quarto quadrante, que teoricamente não é normal, significa que você está tendo um desvio para a direita. Esse paciente tem bloqueio de ramo? Tem bloqueio de ramo? Não tem bloqueio de ramo, não tem bloqueio atrioventricular, não tem supra de ST, não tem infra de ST, não tem nada. Na verdade, o que ele tem? Mais de uma onda P para cada QRS, e isso é flutter atrial. Decora isso. Residência adora essa merda. Adora. Mais do que supra de ST. Tá? Cai mais flutter do que supra nas provas. Poderia falar então que a UBI, se não contratar a linha é atrofiante? O átrio? Atrofiar, parar? É porque contrai. Não. Nem hipertrofiar. São doenças diferentes. Olha para esse agora. Faz a mesma coisa. Duas fibriladas e o coração já para. É diferente. Né? O que Isso você está aí é uma percebendo? fibrilação? Isso é uma fibrilação atrial. Tá. Né? Tá até escrito aqui. Ah, é verdade, né? É o nome do negócio. Isso é uma fibrilação atrial. Sherlock Holmes aqui. O que você está vendo aqui que nos faz remeter à fibrilação atrial? Essa tremidinha aí, ó. Isso. Isso. Nossa, é isso. Isso. Perceba. Ao olhar para lá, você já consegue perceber. Nossa, V1 está para baixo, V6 está para cima, está normal. Teoricamente, né, deveria estar indo para o primeiro quadrante. Então, aqui está positivo, aqui está positivo. Mas quando a gente tenta olhar se o ritmo é sinusal, eu tinha que ter onda B positiva em D1, em D2 e a DF. E quando eu olho para esses, eu não vejo uma onda B, eu vejo... Na verdade, isso aqui, ó, significa o meu átrio não está contraindo, ele está tremendo. Então, fibrilar significa átrio está tremendo. E o ventrículo está funcionando, gente? Tá. O problema não é ventricular. Você está visualizando QRS, T em tudo quanto é lugar. Você não está visualizando qual onda? P de pato. Então, no lugar da onda P, e aí perceba que quando isso acontece, a pessoa ela fica bradicárdica. Então, se você olhar a frequência que está acontecendo aqui, olha aí, depois faz as continhas, ó. Estava teoricamente normal. Estava lá, 1, 2, 3, 4 quadrados. Ah, beleza. Agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Então, 9 quadrados dá quanto? 1.500 dividido por 45 dá quanto? Muitos. Muitos poucos. Faz aí pra gente. Hã? Então, o cara está com aproximadamente 33 batimentos. É tipo, do coração para. Aí, bote. Bate de novo. Aí, esse cara está sentindo. Pode falar. Quando é irregular assim, O que você está chamando lá? estava lendo material, não sei se é mais correto. Eles falam de pegar, somar todas essas aí, da T2 longa, e multiplicar por 6. Que ela é Então, a frequência média. Só precisa saber a frequência do cara. Então fica mais real do que eu tentar contar e fazer uma média. É mais fácil. Mas aqui você não está muito preocupado com a frequência do cara. Você está preocupado que o lado dele não está muito bacana. Olha a diferença dos esqueminhas. Olha a diferença disso. Agora você está pensando nisso, ó. Olha na fibrilação atrial. Olha a despolarização. Significa que a despolarização está acontecendo em diferentes pontos dos átrios. E isso leva ao átrio parar de contrair. E ao invés dele contrair, ele está fazendo o quê? Tremendo.
E a gente chama isso de fibrilação atrial. Você vai perceber, e aí eu não vou entrar nessa discussão por preguiça, mas você vai perceber que existem dois processos para a gente tentar regularizar isso. Um chamado de desfibrilação e o outro chamado de cardioversão. Os dois são choques que você vai dar no paciente. A desfibrilação, ela é um choque dado, quando você viu naqueles filmes, né? O cara vai desfibrilar. Isso sempre vai estar relacionado principalmente com arritmias ventriculares. E a cardioversão, que também é choque, só que é um choque menor, vai estar relacionado com as arritmias atriais. Em especial, significa, se você consegue ver QRS, você vai cardioverter. Se você não conseguir ver QRS organizado, você vai desfibrilar. Então, esse é um tipo de situação que você tem que cardioverter. Significa que o fármaco não adianta mais nessa situação. Certo? Você cardioverte. Teoricamente, você está tentando fazer com que o nó sinoatrial volte a trabalhar. Essa é a lógica quando você dá o choque na pessoa. Tá? Você vai, é como se você estivesse fazendo o que a gente faz com Windows, reinicia o processo. Tá? Essa é a lógica. Eu não vou entrar nessa discussão do que cardioverte, por que cardiverte ou desfibrila, porque você vai ver isso lá na clínica. É isso que eu estou te mostrar lá na clínica depois. Tá? Pode levar a uma fibrilação? Mas é mais comum você ter infarto prévio. Você tem infarto atrial e infarto atrial que levar a fibrilação. E não o flutter. Tá? O flutter na maioria das vezes, pelo menos eu nunca vi falar assim que levaria a fibrilação. Mas percebeu a diferença dos dois? Bastante clara, né? Então, olhei para a fibrilação, eu estou pensando nisso. E quando eu olho para isso, eu estou pensando em flutter atrial. É como se encontrar isso só um pouquinho de relaxado. É, não completa. Só treino. Não há Se compreensão. ela está tremer, então você está passando por perigo por questão de pressão. Pressão. Léo, se for necessário cardioverter, então, não vou ver QRS? Desfibrilar. Vai ver quem. Olha esse Mas agora. fibrilar eu não vejo, né? Onda não. Você vai perceber que você não consegue perceber quem é esse. Tá os próximos. Cardioverter quando eu vou lá, fibrilar não sei cardioverter. Conta e multiplica por 6. Conta e multiplica por 6. Essa vai ser uma média. Léo, numa fibrilação atrial você vai ter uma maior hipóxia, por exemplo, do que num flutter atrial? Ou eu não posso? Não sei se a palavra seja hipóxia. Por quê? O que você pensou? Que ele está trabalhando menos, né? Na teoria ele está tremendo, ele não está fazendo isso, o átrio. E isso vai influenciar diretamente no fluxo sanguíneo. Não, porque o ventilador não está conseguindo jogar. Agora, quando você entra em situações de bradicardia, aí sim. Porque o ventilador está jogando sangue. E aí você tem que lembrar que lá na artéria aorta que surge o sangue, surge as artérias coronárias. Então é mais uma situação ventricular. Olha para isso, queridos. Calcula aí tudo para mim. Nossa Senhora. Esse cara está com quase 250 batimentos por minuto. Então, fotogramento, a gente vai comparar os três. Tá? É um quadrado de 6. É 6 quadradinhos. Tem 6 quadradinhos. Um quadrado, 6 quadradinhos. Bem, o que você está vendo aqui? Isso é o que a gente conhece como taquicardia
atrioventricular, reentrante e nodal. No AVL ele morreu? Isso aqui pode ser um problema de leitura. Aí o que a gente vai perceber? Ó, a distância de cada QRS, então cada R, ela é constante, e a distância de cada onda P também é constante. Então você tem PQRS, 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 PQRS. Tudo bem? Significa, a ideia aqui é muito parecida com o Flutter. Só que no Flutter você vai ter 3 despolarização atriais para uma despolarização ventricular. Agora, na taquicardia atrioventricular reentrante nodal, a relação é de 1 para 1. Então, eu despolarizo, 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 átrio, despolarizo, ventricular. Isso de forma extremamente rápida. Tá bom? E aí dá ruim. E aí, a ideia é exatamente esse esqueminha. Então, aqui você vai visualizar essa brincadeirinha. Ó. Na taquicardia atrioventricular reentrante nodal, perceba que a sua despolarização, ela parece o Flutter, só que cada ciclo você despolariza o atrioventricular. Então você tem um batimento para o átrio e um batimento para o ventrículo de forma simultânea. Com a mesma relação de frequência que você tem no átrio, você terá no ventrículo. Beleza? E isso significa, então, taquicardia atrioventricular reentrante nodal. Mas por quê? Por que ela é o atrioventricular? Porque ela perceba que ela não está despolarizando no nó. Então você tem, para cada despolarização do átrio, ele já imediatamente despolariza o ventrículo. Estão batendo junto. Não está batendo junto. Você tem onda P, QRS, P, QRS, P, QRS. Então não existe o espaço da repolarização ventricular. E por que isso é caracterizado como uma arritmia? Se o ritmo está aí. Não, porque aqui você está vendo, você não está conseguindo visualizar a onda P e é um tipo de arritmia, assim. Aqui o problema é que o ritmo, esse ritmo aqui, ó, que a gente está pensando assim, nossa, eu tenho um QRS, uma onda P, um intervalinho, outra onda P, outro QRS, outro intervalinho, esse intervalinho deixa de existir. E aí essa ideia é uma ideia de arritmia. Então, ó, olhei lá para o primeiro. Olhei para o primeiro. Eu tenho PPP-QRS, PP-QRS, PPP-QRS. Tira foto? Olhei para o segundo. Olhei para o segundo. O que está acontecendo com a onda P? Está desfibrilando, está tremendo. Olhei para o terceiro, você tem PQRS, 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 PQRS. Então, por isso que é uma taquicardia atrioventricular, porque acontece no átrio chegando no ventrículo, reentrante, porque toda hora fica reentrando o processo, e nodal, porque acontece no nó atrioventricular. Então, taquicardia atrioventricular, reentrante, nodal. Acontece no nó E é uma atrioventricular. arritmia porque não tem onda P. Agora, as arritmias ventriculares. Vai ter o quê? Porque na verdade você vai no coração batendo rápido. Não tem aqueles 200 segundos. Hã? Por isso que é uma arritmia, né? Não sei. Assim, eu nunca vi pessoalmente isso acontecendo. Não sei qual é. Na taquicardia reentrante nodal, não vai ter então essa repolarização do átrio, porque ele já vai direto para a despolarização ventricular. E você também não vai ver a repolarização ventricular. Nem atrial, nem ventricular. A onda dela é invertida. Não.
PQRS. Só que ela é muito próxima do QRS. As arritmias ventriculares são duas. E aí você vai perceber que toda vez que você estiver trabalhando com arritmias ventriculares, o processo é, quase 100% das vezes, desfibrilar o paciente. Então, as arritmias ventriculares é algo muito sério, tipo, muito sério. Na maioria das vezes, o paciente vem a óbito nos primeiros 5 minutos. Então, o tratamento tem que ser extremamente rápido, tá? Dizem que é entre 3 e 5 minutos os pacientes vêm a óbito. Por quê? Porque tanto na taquicardia quanto na fibrilação, e a fibrilação é pior do que a taquicardia, o sangue não está percorrendo o coração ou saindo do coração do jeito que deveria. Então, olha para isso. Nossa Senhora. Perceba que aqui você consegue visualizar um monte de morrinhos. E esses morrinhos é o QRS, né? Então, você consegue perceber que isso é QRS. Perdemos. Né? Estamos quase perdendo o paciente. Você consegue perceber, se você lembrar, o nosso QRS ele tem que ter até 3 quadradinhos, significa 120 milissegundos, e aqui você tem quase um quadrado, tá? Você não visualiza onda B, você não visualiza onda B de tatu, então é como se só o seu átrio tivesse, só o seu ventrículo estivesse contraindo de forma desorganizada, no sentido de não tem tempo do sangue chegar até o ventrículo. É pior do que infarto, ele está quase tendo uma parada cardíaca. Isso é taquicardia ventricular. Perceba que você não está conseguindo visualizar nada de onda P aqui. E olha isso, olha a diferença. Depois a gente vai olhar lá os videozinhos. Nesse, você não sabe onde tem QRS. Né? Nesse, você está... Isso é uma fibrilação ventricular. Então, paciente que está com isso, o próximo passo em menos de 2 minutos é você só ter uma linha reta. É verdade verdadeira. Isso é o caso teoricamente mais grave que existe num problema cardíaco. Muito mais grave do que todos os outros que a gente discutiu até agora. Tipo, qual é o pior cenário que pode existir? É esse. Esse é a fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular é onde, tipo, abraçou o Senhor. E não volta nem na barra. Gostou do colo de Deus. Aí morre. Quem morreu? Aí, nesse caso, Ele chegou pra como mim. o outro, você tem que desfibrilar. Existem alguns protocolos que, nesse caso, dependendo da quantidade de vezes que acontece, pode cardioverter. Tá? Mas esse é desfibrilar. É muita sorte, porque sua mãe morreu. Às vezes você vai lá chegar pra ver se é um paciente, você Se você for de SAMU, por exemplo, você já vai estar preparado para isso. Aí as cidades que não tem SAMU, o cara vai morrer. Lembra de pedir o dela. Lembra de falar assim, a vida tem sentido. Traz o dela. Ô Senhor, foi um prazer te conhecer. Você consegue perceber então que na fibrilação ventricular você consegue identificar o ciclo? Faz assim, ó. Tira o trem. Sim? Marca. Tira o trem. Você não consegue identificar? Daqui 5 minutos eu vou. Você não consegue ver que são 5? São 5? E aqui você não consegue. Não tem jeito. Você não consegue saber. Será se isso aqui é um ciclo? Não é? Será se é? Não é? Não tem jeito. Certo? Qual é a diferença dos dois? Além da morte. Isso é a semelhança. Ele está consciente naquele ali? No Nem os discípulo? dois. Então, olha o que está acontecendo. Na taquicardia ventricular, em quase 100% das vezes, ela também é precedida de infarto. Então, no local onde teve a lesão, o infarto, a musculatura começa a despolarizar por conta própria
perceba que você perde a resposta atrial e você só vê a resposta ventricular. E aí, esse é o desenho que você tem. Então, vou voltar aqui no videozinho, rapidinho. Então, o que está acontecendo perceba que a despolarização não está acontecendo nem no nó sinoatrial, nem no nó atrioventricular. Está acontecendo em um ponto, e esse ponto está levando ao processo de despolarização taquicárdica a partir do ventrículo. Então, isso é um ritmo ventricular. É isso que você está vendo. Claro que não está tendo tempo do sangue entrar, sair, porque o seu ventrículo está assim. Beleza? Próximo passo, se nada for feito, o ventrículo está lá. E aí você tem uma parada cardíaca. Então, quando você encontrar isso, tipo, o tratamento ele é imediato. Não é farmacológico. Não dá tempo do fármaco chegar no lugar. É choque. Tá bom? Léo, e se não tiver choque? É oração para ver se pega um bom caminho. Mas você junta uma mãozinha, pega a mãozinha, coloca pra frente, é bastante oração. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Não dá tempo. Não dá tempo. Para ver se volta. Na maioria das vezes volta. Agora, olha a diferença. Olha a diferença para a fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular tem a mesma lógica da fibrilação atrial. Né? Vários pontinhos, né? Vários locais onde está acontecendo a despolarização. Perceba que nesse caso, mais uma vez, você não está contraindo o ventrículo. Ele está o quê? Tremendo. Significa que nesse caso o sangue não está mais percorrendo o coração. Então o seu coração só está tremendo, não está contraindo, o sangue está parado. E aí perceba que você vai, claro, uma pessoa nessa situação ela está desacordada. Tá? Ela está desmaiada. E aí ela não está tendo fluxo sanguíneo para o sistema nervoso, não está tendo fluxo sanguíneo para as coronárias. Tudo está parado, porque o coração, ele não bate. O coração treme. Podia até fazer uma música depois. O coração não bate por você, ele treme. E é isso que está acontecendo. Beleza? Nesse caso, é o caso mais grave que existe. Mais uma vez. E aí, como é que você visualiza isso? Assim. Olha, estou olhando. Perceba, e aí a galera sempre me pergunta, mas em qual derivação que você quer olhar? Nenhum. Nem olha. Então, os dois casos, perceba que tudo muda. Não tem nada a discutir. Né? Esses dois casos são casos típicos de... Então perceba, queridos. Ó, faltou um par de coisas ainda para a gente discutir, mas a nossa ideia ficou assim, então, ó, vamos fazer um resuminho e sumiu. E morreu. Você tá Perguntou aí no céu, tá ligado aí atrás? Olha só, vamos fazer lá o nosso checklist de tudo que a gente discutiu. Então, quando a gente está pensando em ECG, primeira coisa que você sempre vai fazer, olhou lá para a frequência cardíaca. E aí você sempre vai ter basicamente duas opções, três, né, na verdade. Ou vai estar normal, taquicárdico, bradicárdico. E aí você não esquece que a taquicardia é uma resposta simpática e a bradicardia parasimpática. Claro, agora que a gente já sabe, isso é uma resposta adrenérgica e isso é uma resposta colinérgica. Ninguém mais vai falar para você, isso me inclui, ninguém mais vai falar para você simpático. Ninguém mais vai falar parasimpático.
sempre vai falar adrenérgico, colinérgico. Beleza? Segunda coisa que a gente faz agora é, além da frequência cardíaca, olhar o quadrante. E aí lembra que, para olhar o quadrante, você vai olhar basicamente para duas derivações, V1 e AVF. E aí o que se espera é que as duas estejam positivas, significa que estaríamos indo para o primeiro quadrante. Show de bola? Show de bola. E aí, claro, quando você tem as mudanças de D1 e de AVF, é porque está indo para os outros quadrantes. Lembrando que o quarto quadrante, em crianças, é normal, é o que se espera, não é o primeiro quadrante. A terceira coisa que a gente visualiza é se o ritmo ele é sinusal. E quando você pensa no ritmo sinusal, perceba, você está visualizando em D1, em D2 e em AVF, se você tem onda P positiva, tá? E essa onda P positiva, no D2 longo, tem que estar atrás de cada QRS. Não pode nem faltar, nem estar invertido. Se tiver faltando ou se tiver invertido, você tem as arritmias. E aí, pensou nas arritmias, você tem as arritmias atriais e as arritmias ventriculares. As arritmias atriais serão basicamente três: flutter atrial, fibrilação atrial e taquicardia atrioventricular entrante nodal. Bem, a fibrilação, o flutter atrial significa PP, QRS. PPP, QRS. Beleza? Fibrilação, QRS. Taquicardia atrioventricular reentrante nodal. Belezinha? Show de bola. Agora, quando a gente olha para os ventriculares, a gente está pensando em quê? Na taquicardia ventricular e na fibrilação ventricular. Esses dois, tipo, fudeu grandão. Show de bola, queridos? Tá. Por que a taquicardia atrioventricular não é tratamento como arritmia ventricular? Remédio no Porque começa no átrio. Ah. Só por isso mesmo. Beleza. Se tiver, teoricamente, se não tiver arrítmico, a quarta coisa que a gente estava olhando era ciclo da onda P. A onda P, se ela vai estar na sua configuração normal, se ela tiver alta, sobrecarga de átrio direito. E se ela tiver larga, sobrecarga de átrio esquerdo. A quinta coisa que a gente visualizou, lembra, foi o PR. Que basicamente você tem duas possibilidades, PR curto e o PR longo. E se você pensar no PR longo, você está pensando que pode ser do primeiro, segundo ou terceiro grau. E é justamente, na maioria das vezes, esse bloqueio atrioventricular, claro, associado com alguma arritmia, né? Porque o BAV, bloqueio atrioventricular, vai causar arritmias, tá? São outras arritmias que a gente não falou. Na maioria das vezes, o que você vai fazer aqui, nessas arritmias, tanto nas atriais quanto nas BAVs, é marca-passo, principalmente se for segundo e terceiro grau. Tá? Aqui seria marca-passo. Nas atriais também você teria que colocar marca-passo. Tá bom? No começo, o flutter atrial, como eu disse, pode ser tentado tratar farmacologicamente. Se não resolver, marca-passo. Show de bola, queridos? Lembra que BAV, o PR longo, você tem lá P, QRS, P, QRS,
P, QRS. Então, a distância do P para o QRS é mais do que... Ah, ele está colocando no lugar errado, né? A distância do P lá atrás. O cacete. Opa! A distância do P para o QRS é mais do que 5 quadradinhos. Beleza? A gente tem um PR longo de primeiro grau. É menos do que 120 quadradinhos. É menos do que 3 quadradinhos. O PR curto, lembra que eu coloquei aquele coraçãozinho batendo? Vamos colocar lá o coraçãozinho batendo. Vamos ver se vai dar certo. Vai, internet. Vai, internet. Modelo Vai seu sim. lado. Confia. Confia. Confia? Tem nem energia na tomada, tudo é internet. Achei sua frase pejorativa. Que isso, velho? Não, leva pra mim. Achei uma frase fortíssima. Que isso, velho? Mas aí, no PR curto, significa que A e triplo está contraindo ao mesmo tempo, né? Ou muito próximo disso. Bem, depois disso a gente visualizou a sexta coisa, que foi o bloqueio de ramo. Isso. Então a gente teria bloqueio de ramo esquerdo e bloqueio de ramo Direito. no bloqueio de ramo direito, a gente está olhando para V1, para V2, não é isso? E aí, teoricamente, está alargado e invertido o QRS. E o bloqueio de ramo esquerdo, a gente está olhando para V5, está olhando para V6. Claro, todas as derivações lá do primeiro quadrante. E aí, está na orelhinha de coelho, lembra? Cadeirinha. Sétima coisa. Isquemia barra infarto. Na isquemia, você está olhando para quem? E aqui tem uma coisa importante, tá, gente? Não sei se eu falei isso, mas como é que você vai saber se essa onda T de tatu ela está mais alta do que o normal? O normal de acontecer é, lá na deflexão, o normal é, eu tenho P, QRS e a onda T. Essa altura da onda T, ó, ela é aproximadamente 1/3 do QRS. Então eu pego o R e falo assim, nossa, o R tem 5 quadrados. A onda T tem que ser 5 quadrados dividido por 3. É o máximo que ela pode ir, teoricamente. Beleza? Então é 1/3, o normal é 1/3 do QRS. E quando você pensa em infarto, você está pensando em duas principais possibilidades, que é a nossa famosa supra de ST e infra de ST. Isso significa que a gente consegue olhar aí quase 70% dos ECGs. Existe um monte de outra coisa que você vai perceber, um monte de outra coisa. Tipo, se a pessoa tiver com distúrbios eletrolíticos, o cara está com mais sódio do que precisa, mais potássio do que precisa, mais cálcio do que precisa, ou o contrário, tem distúrbios do coração. Se a pessoa tiver com pericardite, que é uma inflamação do pericárdio, tem distúrbio na condutividade elétrica. Se a pessoa tiver com bloqueio divisional, tem distúrbio na descarga elétrica. E a gente não viu nada disso. Né? A gente está vendo, então, cerca, como eu disse para você no começo, cerca de 70% da matéria a gente acaba de ver. Então, o básico para você chegar, que vai acontecer em quase 90% das vezes, você consegue hoje, pelo menos, ter uma ideia do que está acontecendo e falar, ei, vai pro cardio. Não fica que não. A coisa não está muito bacana. A isquemia. A isquemia, chamou de cal, hein? Eu acho pai também. Quanto Vamos maior comer a um pão com mortadela, então? Quanto maior a entrada, Beleza, né, pessoas? O que tem? Nós já corrigimos um último caso clínico que era lá da dislipidemia e do ACG? Calma de criança. qual o tamanho da entrada? Corrigir